Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, esse aqui é o meu canal onde eu faço análises de futebol e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a final da Supercopa do Brasil de 2024, onde o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, enfrenta o Palmeiras, campeão brasileiro do ano anterior, os dois ganharam em 2023. Nesse ano o clássico, o Choque Rei, decide o campeão da Supercopa, torneio que recentemente tem ganhado mais importância no cenário nacional, né? O Palmeiras enfrentou o Flamengo algumas vezes, teve o Flamengo com o Atlético, então é um campeonato que tem cada ano acho que ganhando mais importância. Nesse ano a final é no Mineirão, quando acontece nesse fim de semana, no domingo, em BH, né? Os dois times de São Paulo, o pessoal vai lá para BH. Importante destacar também que é clássico com torcida mista, né? Em São Paulo é torcida única, lá vai ser torcida mista, e mista é meio a meio. Então vamos para análise, eu vou usar o campinho para mostrar os posicionamentos primeiro do Palmeiras, depois do São Paulo e como é que pode ser esse jogo no Mineirão. Aqui na minha mão o campinho, em azul eu vou usar o Palmeiras e em vermelho eu vou usar o São Paulo. Primeiro eu vou com o Palmeiras e com o provável time do Palmeiras, mas mais importante do que o provável time é mais entender quais são as intenções desse time. E eu vou usar como base, nesse início de temporada, os clássicos, Palmeiras e Santos, um pouco de outras coisas no caso do Palmeiras, e o do São Paulo, até porque o Thiago Carpini chegou agora, né, depois da saída do Dorival, o clássico do São Paulo contra o Corinthians. Então aqui eu acho que deve jogar o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo, Luan, Murilo e Piquerez. A dupla de volantes deve ser o Richard Rios e o Zé Rafael. Aqui na frente o Flaco, o Rafael Veiga e o Rony. O Palmeiras aqui, na hora de defender, ele joga mais ou menos no 5-3-2 e na hora de atacar inverte. É o 3-2-5. Defendendo, ele fica nesse posicionamento, né? Esses jogadores aqui voltam. E fica mais ou menos assim. Na hora de atacar, o Veiga fica aqui nesse posicionamento um pouquinho antes dos zagueiros. Fica aqui o Rony, que é o atacante para correr aqui nas costas, né? Quebrar a linha defensiva e usar muito essa corrida que ele tem como característica de correr na profundidade. Do outro lado, o Flaco Lopes, que é mais um jogador de dominar, ajudar com posse, fazer pivô e aparecer na área para finalizar. Então, é um time que tem o Veiga um passinho atrás, como 10, e os outros jogadores do lado. Do lado direito vem o Mike, que ataca aqui a linha de fundo, e do outro lado o Piquerez, que ataca aqui a outra linha de fundo, canhoto e destro, né? Aqui, na entrada do meio de campo, fica o Zé Rafael, o Richard Rios e o Zé Rafael, né? Os dois ficam aqui. E aqui os três zagueiros, na entrada iniciando a jogada. Esse time é o mesmo time que terminou a temporada passada, só que aquele time tinha o Endrick, esse já não tem, porque o Endrick tá no Sul-Americano, né? Jogando pré-olímpico. Então ele não tá jogando com esse time, tá o Flaco e o Rony. Esse time aqui no 3-2-5 é um time que tem o Veiga ganhando bastante espaço por aqui e muito movimento aqui pelo lado do campo. Então isso é um jeito de você ganhar a defesa do adversário quando você não está na transição, né? Você pega a defesa do adversário mais estática, né? Vamos colocar o São Paulo mais na defensiva aqui. São Paulo defende normalmente em 4-4-2. Então você tem uma superioridade aqui nesse setor, que você tem 3 contra 2. Aqui no meio de campo você circula bem, mas a ideia é principalmente você colocar o Veiga nas costas dessa linha aqui, de volantes, né? Os dois atacantes para atacar essa linha aqui, né? Eles atacam esse espaço aqui, e você tem esses dois jogadores aqui para complicar a vida do lateral. Então é um time que tem muita ultrapassagem, que tem bastante toque na profundidade aqui, então isso acaba incomodando muito as defesas adversárias, e é um Palmeiras que cresceu muito assim no fim da temporada passada, quando passou a jogar nesse sistema, e curiosamente, o primeiro jogo a usar esse novo sistema foi contra o São Paulo, quando o Palmeiras faz 5-0 no segundo turno do Campeonato Brasileiro e arranca para ser campeão ali na parte final. Então, o Abel ele mudou o time nessa parte final da última temporada, tem jogado assim também nessa, e é um Palmeiras muito forte nesse tipo de jogo. Tem, claro, os zagueiros serem muito importantes, porque quando um zagueiro tem a bola aqui, muitas vezes ele tenta fazer esse passe direto para o atacante, para você cortar caminho, e esses 3 zagueiros mais os 2 volantes dão uma segurança maior defensiva para quando o Palmeiras perde a bola, e também uma vantagem para você poder pressionar mais na caça, e se caso um zagueiro errar ou um volante errar, você tem um outro jogador para cobrir esse espaço
e você não sofre tanto na defesa. Então, esse é o Palmeiras que deve enfrentar o São Paulo, esse é o Palmeiras que vai buscar amplitude no campo, né, com os laterais alas, vai buscar romper a linha de defesa com corridas nas costas, principalmente com o Rony e os pontas aqui do lado, e vai procurar o espaço livre do Veiga, que tem a capacidade não só de finalizar de fora da área, mas como achar bons passes para quem está chegando aqui na zona de ataque. Agora vamos falar do São Paulo, do Thiago Carpini, que ainda está no começo do trabalho dele, mas acho que já dá para ter algumas ideias. Palmeiras, eu vou colocar o Palmeiras defendendo 3-5-2. Por mais que no Palmeiras, em alguns momentos, pareça um 4-4-2, porque o que acontece? Só passar um pouquinho do Palmeiras para dar um contexto do que pode acontecer no jogo também. Palmeiras, em alguns momentos, tem aqui o 5-2-3, só que se a bola está nesse setor, é bem provável que o ala daqui suba, né? Aqui parece uma linha de 4, mas na verdade é uma linha de 5. Então o Palmeiras defendendo, o São Paulo, na hora de defender, é um 4-4-2, né? Sem muito segredo, né? Ou 4-2-3-1, ou vai ter outro posicionamento para atacar também que eu já vou explicar, mas o São Paulo costuma ser o Rafael, na direita o Rafinha, a dupla de zaga nessa temporada é Arboleda e Diego Costa, na esquerda está jogando o Wellington. Dupla de volantes, Pablo Maia e o Alisson, né? O Pablo Maia e o Alisson, aqui do lado o Rato, aqui do lado o Lucas, na frente o Luciano e o Caleri. Contra o Corinthians, esse time atacava de que jeito? O Caleri ficava mais aqui entre os zagueiros, para atacar a profundidade o tempo todo, tanto que foi assim que ele fez o gol. Na direita fica o Wellington Rato, na amplitude aqui. Na esquerda não fica o Lucas na amplitude, o Lucas fica mais por aqui, mais próximo do Caleri, e o Luciano também mais próximo ali deles. E aqui na esquerda sobe o Wellington. Então tem 5 na última linha, mas não tão organizados assim, eles se mexem bastante, e esses 3 jogadores ficam um pouco mais concentrados aqui, principalmente esses 2, e esse mais para cá. Eu não duvido que no jogo contra o Palmeiras, o Caleri fique um pouco mais para o outro lado. Porque contra o Corinthians, o Carpini entendeu que nas costas do Fagner, aqui em alguns momentos, era bom correr. Então ele jogou aqui desse lado. Aqui ficam os 2 volantes. E aqui faz uma linha de 3, como o Rafinha e os outros 2 zagueiros. Isso foi o que o São Paulo fez contra o Corinthians. O que eu acho que pode acontecer, em alguns momentos, como aconteceu no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, sai alguns jogadores aqui, por exemplo, o Rafinha saiu naquele segundo tempo e jogou aqui, entrou o Luiz Gustavo para jogar de volante, saiu o Alisson e saiu também o Rafinha. Quando eles saíram, entrou o Moreira, que passou a jogar aberto por aqui, o Wellington Rato também saiu, o Moreira passou a jogar aberto aqui, aqui na saída de bola passou a ser 3 outros jogadores, o Luiz Gustavo e os 2 zagueiros. Então o São Paulo passou a ter os laterais saindo dos alas. Então você tinha o Moreira por aqui e do outro lado você tinha o Wellington. Então você tinha uma saída de bola um pouco diferente, mais sustentada em alguns momentos. Às vezes o São Paulo, na hora de sair jogando, sai mais assim também. Coloca uma linha de 4, mas os 2 volantes e sai uma saída mais sustentada. Mas na hora de atacar ele sobe um pouco, né? Até porque ele precisa criar espaços no campo adversário. Então ele joga mais um 3-2-5. Mas ele tá variando. Quando joga o Rafinha faz parte dessa saída. Quando joga o Moreira, ele é o cara que abre na direita. O Wellington Rato sai. E daí o São Paulo joga com outra configuração. Ele tem um pouco mais de linha de fundo com os alas, né? Que são os laterais mais, então ele tem um pouco mais de linha de fundo. Mas por outro lado ele perde talvez em algumas outras questões, as chegadas por dentro. Então eu acho que é uma dúvida que talvez, não sei se o Carpini tem, mas é pelo menos uma possibilidade de ele mudar o jogo se o jogo acabar não sendo do jeito que ele imagina que possa ser no início do jogo, porque eu acho que ele vai jogar com o Rafinha no início, até porque o Rafinha é um dos principais jogadores desse time, capitão, tanto pela liderança como pela qualidade de jogador. Eu acho que ele deve começar jogando, daí saída de bola com o Rafinha e aquele sistema que jogou contra o Corinthians. Então é isso, eu acho que esses são os principais posicionamentos para a gente ficar de olho no jogo. Acho que pela última temporada e pelo que os times são hoje nesse início, o Palmeiras é levemente favorito. O Palmeiras tem uma temporada passada de momentos ruins, inclusive o pior momento do Palmeiras na temporada passada, acho que foi naquele período em que o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, mas na parte final o Palmeiras se achou de novo, conseguiu ser campeão brasileiro, e o São Paulo sofreu uma perda importante, né, porque ele perdeu o técnico, o Dorival Júnior foi para a seleção brasileira, e ele também está sem o Rodrigo Nestor, que está machucado. Então o São Paulo está tendo que se reencontrar como time. O Rames é um jogador que chegou na última temporada, mas não tem jogado tanto, até porque eu acho que o quanto ele consegue entregar é muito importante, mas para esse São Paulo, principalmente o São Paulo, que
o Dorival gostava e que o Carpini pega agora nesse início de ano, ele não se encaixa tão bem. Acho que o São Paulo é um time que exige um pouco mais de movimentação do que o Rames consegue entregar, apesar de ter muita qualidade de achar passes, finalizações. É um São Paulo que ainda está se encontrando. Com o Rames eu não sei necessariamente se vai se encontrar, talvez o São Paulo seja melhor sem ele mesmo, ou ele jogando em momentos específicos. Mas eu acho que o cenário principal do jogo é esse, o Palmeiras fazendo aquelas movimentações que eu expliquei, o São Paulo fazendo aquelas. Acho que tem de ser um jogo de muita estratégia. O Thiago Carpini é um técnico que pensa muito também como anular o adversário, assim como o Abel, então acho que é um jogo que deve ter muita estratégia dos dois lados e que tende a ser muito interessante, não só pela rivalidade, mas pelos atletas, por tudo que envolve esse jogo. Acho que é um jogo que tem a tendência de ser muito interessante de acompanhar por tudo isso. Então foi isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu costumo trazer vídeos de análise, eu vou estar no Mineirão, então provavelmente vou fazer uma análise ali, talvez mais alguma outra depois durante a semana, então acho que é um tema interessante para eu trazer aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de tema, esse tipo de vídeo. Se você acha que eu posso acrescentar mais algumas coisas, tem coisas que vocês acham que eu deixei de falar aqui seriam importantes, e o que você acha que vai acontecer, quem que você acha que vai ganhar, o que você acha que pode ser desses times nessa temporada. Então é isso, obrigado a todo mundo e valeu!